Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Compartilhando o vídeo, você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, levando esclarecimento, entendimento, consolo. Clica no sininho das notificações também para você ficar por dentro das novidades que acontecem por aqui. Nos acompanhe nas nossas redes sociais no Instagram, né? E hoje, aqui no programa Espiritismo e Vida, nós vamos falar sobre reajuste. Claro, sempre pedindo a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, dos espíritos superiores, para que a gente possa fazer uma boa reflexão. Mas vejam, nós sabemos que os mecanismos da lei de amor do Pai, da lei divina, eles não podem ser alterados ou modificados por nada no universo. Nada. Apesar de algumas vezes, na nossa rebeldia, na nossa revolta, no nosso orgulho, nós acharmos que nós é que temos razão, né? E a gente pode fazer qualquer coisa que não vai ter consequência. Mas não é bem assim, né? O que predomina no universo é ordem, equilíbrio, bem, o belo. Deus se manifesta na criação por meio da sua lei, essa lei de amor que a tudo regula, que estabelece o equilíbrio, estabelece a paz. Toda vez que eu escolho me afastar, toda vez que eu escolho transgredir essa lei, eu não encontro outra coisa senão dor e sofrimento. Porque a lei de amor do nosso Criador é o que nos proporciona equilíbrio, harmonia, paz. Então, se eu escolho me afastar dela pela minha própria vontade, eu só posso encontrar desequilíbrio, desarmonia e sofrimento. Esse abuso que nós, como seres conscientes, fazemos do nosso livre-arbítrio é que traz toda essa problemática da dor, né? Gente, percebam quantas vezes nós gostamos de cometer os mesmos erros, né? As mesmas imprudências, sempre, sem ao menos tentar parar, refletir, enxergar que nós estamos no caminho errado. E daí iniciar o processo de corrigir a nossa caminhada. O Pai sempre nos ampara, amparo não nos falta. Nós recebemos auxílio a todo instante, mas é preciso que nós tenhamos o mínimo de boa vontade, que nós façamos o mínimo de esforço para iniciar esse processo da nossa própria corrigenda, esse processo de se reajustar à lei divina. E o caminho, gente, sempre é o equilíbrio, é a harmonia. Quando nós nos afastamos do bem, quando nós nos desviamos dessa ordem que existe, a lei nos impele ao retorno desse caminho, que é de equilíbrio e harmonia. Aí entra a lei do reequilíbrio, surgindo mesmo como força coercitiva, para que nós nos reintegremos à harmonia universal. Então, nós precisamos entender que o sofrimento, as dores, as enfermidades do corpo, da alma, elas se manifestam na nossa vida porque eles são processos reeducativos, não é? Quantos de nós, diante da dor e do sofrimento, não paramos para a necessária reflexão? Não paramos para nos perguntar: opa, por que eu estou enfrentando essa situação dolorosa? O que me levou a essa provação? Onde foi que eu errei? Quais enganos eu cometi? E eu acho, tenho certeza que nesse momento que nós conseguimos fazer essa pausa, dessas atitudes de desrespeito à lei divina, é que nós conseguimos redefinir a nossa trajetória. Porque quando eu começo a compreender que a dor, o sofrimento são processos de reajuste dos nossos desequilíbrios íntimos, eu percebo que a dor não é permanente, que ela passa, Que assim que eu consigo superar o estado de desajuste que eu me encontrava e inicio a correção, a dor cessa, Quando eu compreendo que essas crises que eu enfrento na minha
intimidade, no meu íntimo, né? No íntimo do meu ser consciente, quando eu compreendo que elas são passageiras, né? Apesar de serem incômodas, doloridas, sofridas, quando eu paro de reclamar dos acontecimentos da vida, quando eu paro com a vitimização, né? De me achar sempre injustiçado, né? Por estar passando por determinada situação que eu mesmo causei com as minhas escolhas nessa ou em outra encarnação, se eu consigo me reajustar, passando a vivenciar o bem, o amor, a bondade, a fraternidade, né, através do meu esforço pessoal, dessa reforma de valores, de mudança de conduta, de busca do conhecimento, do autoconhecimento, eu passo a fazer escolhas melhores, né? Quando eu me esforço na prática constante do bem, do entendimento, que é preciso sempre servir, trabalhar pelo bem do outro, né? Aí esse ciclo de amargo, de provas dolorosas, vai diminuindo. Quando eu me conscientizo de que é preciso, para minha própria felicidade, vivenciar de forma intensa a lei de Deus, eu paro de semear espinho. Porque quando eu semeio espinho, eu colho lágrima, né? Aí eu passo a semear flores para colher o quê? Alegria. Né? Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele faz uma referência a Epiteto, né? Que dizia assim: as coisas são apenas o que imaginamos que são. Né? Então, pela nossa vontade, nós podemos domar, vencer a dor, ou pelo menos fazer ela redundar em nosso proveito, fazer dela um meio de elevação. Então, é muito difícil, nos dias que a gente enfrenta hoje, é difícil a gente fazer os homens entenderem que o sofrimento, na verdade, é bom, é processo reeducativo, né? Cada criatura quer, na verdade, refazer a sua vida, embelezar a sua vida, a sua vontade, né? Adornar a vida ali com todos os prazeres, os deleites, sem pensar que não há bem sem dor, não há ascensão sem suor e sem esforço. Sem esse entendimento que a dor é instrumento do processo de reajuste, a nossa vontade firme no bem e o nosso esforço em nos melhorarmos, olha, nós não conseguimos sair do desajuste, né? E quando nós suprimimos as dificuldades, a dor, né? Quando nós suprimimos ali ao mesmo tempo o que é mais digno de admiração nesse mundo, isso é a coragem de suportar as dificuldades, né? A gente entra num ciclo doloroso. Né? Nós temos, através dos tempos, tantos exemplos, gente, daqueles que sofreram, que morreram pela verdade, pela justiça, né? Joana d'Arc, Paulo de Tarso, Sócrates, nosso mestre Jesus, né? Que, olha, é um ensinamento nobre, nós não nos afastarmos da verdade. Né? E nós temos nesses exemplos e em tantos outros que nos mostram que nada iguala o poder moral que provém dessa superação da dor e do sofrimento. Esses espíritos, eles são lembrados por nós constantemente como um farol, né? Uma luz ali a nos inspirar, ou como fonte de força, de beleza, de coragem, né? A morte desses espíritos lança em toda parte a semente do entendimento, né? De que é preciso caminhar no bem, não importa as dificuldades, né? Que é pelo nosso esforço que nós podemos superar todo o sofrimento. E olha, gente, a gente fala nesses vultos, né? Mas na verdade, se nós olharmos ao nosso redor, para o nosso lado ali, a gente vai ver pessoas que superam o sofrimento, né? Conseguem ser exemplos de equilíbrio e de serenidade diante dos desafios, que conseguem se reajustar, né? E não é que eles não sofrem ou que eles fogem do sofrimento. Não.
Não é isso. Eles compreendem a beleza moral de conseguir superar a dor. Porque dor, gente, é instrumento de reajuste perante a lei divina. E a dor também é despertamento das nossas potencialidades, daquelas potencialidades mais nobres que estão adormecidas dentro de nós, não é? Então vamos prestar atenção nesses processos que acontecem na nossa vida, em que aparecem obstáculos, aparecem enfermidades, aparecem desafios, é, situações financeiras complicadas, de relacionamento, são obstáculos. E obstáculos que nos levam, algumas vezes, a nos reajustarmos com a lei de amor do Pai, né? Muitas vezes, esses obstáculos e essas masmorras são tecidos construídos por nós mesmos, né? Sempre que a gente deixa o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a intemperança, o vício, né, nos como carcereiros das nossas almas, né? Então, essas cadeias, essas masmorras que nós construímos, essas prisões que nós mesmos construímos para nós, ainda assim, a liberdade brilha ali, sabe por quê? Porque todos nós, todo espírito, toda criatura que está ali enclausurada em si mesma, nas suas dores, no cativeiro das suas sombras íntimas, pode recuperar a própria liberdade, né? Sabe por quê? Porque o cárcere em que a gente às vezes se encontra pode ser o mais escuro, o mais insalubre, o mais tenebroso, mas nós temos a liberdade de pensamento para refazer o nosso destino, obedecendo à justiça divina, praticando o bem, nos reintegrando à lei de amor do Pai. Nós somos livres. E o que, que a gente vai fazer com essa liberdade? Nós temos que escolher bem, né? Então vamos em frente, porque o processo de reajuste é necessário a cada criatura, né? Alguns precisam de reajustes maiores pelas escolhas que fazem, outros que escolhem de forma melhor têm menos reajuste a proceder, mas todos nós passamos pela questão do reajuste, né? Perante as leis de amor do Pai. Sigamos em frente, com Jesus, nosso maior exemplo. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima, pessoal. Tchau.